coisa, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, meus irmãos? Nosso pastor vai estar fazendo aqui o ensino e que os irmãos possam, neste momento, estar preparado o coração para ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes mais uma vez em estarmos na casa do Pai. Glória a Deus. Na casa do Pai nós temos liberdade, né? Na casa do Pai nós podemos chegar e abrir a geladeira sem pedir permissão para ninguém. Aleluia. Na casa do Pai nós podemos chegar e abrir a porta do quarto, deitar na cama do Pai sem problema nenhum. Ninguém vai questionar. Por quê? Estamos na casa do Pai. E aqui é a mesma coisa. Nós estamos na casa do Pai. Aqui você tem liberdade. Aqui você pode adorar a Ele. Aqui você pode, aleluias, abrir o seu coração. O Pai está pronto para te ouvir. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, uma passagem bastante conhecida. Livro de Lucas, capítulo de número 15. A partir do verso de número 25. Glória a Deus. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 25. Glória a Deus. Vamos falar nesta noite sobre um tema bastante conhecido nos nossos dias. Quem aqui conhece alguém que é invejoso? Sempre tem alguém perto de nós que é invejoso, né? Vamos ver esse irmão mais velho do filho pródigo, se ele era invejoso. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: ora, o seu filho mais velho estava no campo e, vindo, ao aproximar-se de casa, ele ouviu a música e a dança. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significava aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou um novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou, e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas, vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe um novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. A inveja é um dos sentimentos mais destrutivos, acaba deformando as pessoas. O significado dessa palavra inveja é desgosto provocado pela felicidade, pela prosperidade do outro. O significado de inveja. O que o irmão do filho pródigo não sabia é que ele precisava aprender algumas lições com seu pai. O irmão do filho pródigo, quando soube que o seu irmão havia retornado e que o seu pai lhe tinha feito um banquete para ele, esse irmão, a Bíblia diz que ele ficou irado.
Esse irmão mostrou-se totalmente contra o que o pai lhe havia feito. Esse irmão mais velho, a partir do verso de número 26, ele vai nos trazer claramente que é uma pessoa invejosa. Em Romanos capítulo 12, do verso 15, a Bíblia vai nos trazer que as pessoas, elas são capazes de chorar com os que choram e de celebrar com os que celebram. São estas as pessoas que não permitem que a inveja encontre espaço no seu coração. A pessoa que sabe celebrar com os que celebram, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esta pessoa não deixa a inveja entrar no seu coração. Mas aquela pessoa que é capaz de chorar com os que choram e não é capaz de se alegrar com os que se alegram, essa pessoa já deixou a inveja adentrar no seu coração. Aleluias. O apóstolo Paulo, ele afirmou que o amor não é invejoso. 1 Coríntios capítulo 13 e verso 4. O amor, ele não é invejoso. A pessoa que sabe amar, ela não é uma pessoa invejosa. Aleluias. Quantas pessoas nós vemos que estão sofrendo porque deixaram a inveja entrar no seu coração. Quantas pessoas que têm deixado o amor de lado. Quantas pessoas têm se afundado cada vez mais em estar invejando o próximo. Tudo aquilo que uma pessoa conquista, o invejoso quer também. Não quer um igual, quer o mesmo. Aleluias. Podemos definir a inveja como um sentimento de inferioridade. A pessoa que ela é invejosa, ela sente-se inferior. Ela quer encontrar um alívio contemplando a tristeza do outro. É desta maneira. A pessoa, quando ela tem a inveja no seu coração, a alegria dela é quando vê a outra pessoa no fracasso. É quando vê a outra pessoa destruída. A alegria do invejoso é essa. Aleluias. Essa pessoa invejosa, ela é incapaz de superar as suas fraquezas. A pessoa invejosa, ela consola-se com o pensamento de que todos têm uma dose igual. Ou seja, é a democracia dos complexos. A inveja, ela é como a erva daninha. Ela brota aonde menos se espera. Aleluias. A inveja é chamada de pecado destruidor, porque não se conforma com o possuir mais. Ou melhor, a inveja, ela não se conforma e ela quer de todas as maneiras destruir aquele que tem mais do que ela. É necessário que nós venhamos cada dia buscar a ajuda do Espírito Santo, para que nós venhamos cada dia estarmos cada vez mais com os nossos corações abertos
a amar. Aleluias. Porque quando nós colocamos o amor dentro dos nossos corações, não há espaço para a inveja. Aleluias. Por isso que nós vemos que o invejoso, ele se autodestrói, né? Alguns passos para sabermos quando a pessoa está em crise, quando a inveja entra no seu coração. Primeiro, ele não aceita entrar naquela festa. O filho pródigo. Ele não aceitou entrar na festa, ele se indignou. Ele não queria entrar. Segundo ponto, ele já não considerava mais o seu irmão como o seu próprio irmão. Como é que ele diz? Este teu filho aí. Aleluia. É desta maneira. A pessoa, quando deixa a inveja entrar no seu coração, ele não considera mais o outro. Este teu filho aí pegou tudo que era dele, foi para uma terra longe, gastou todo o dinheiro com as prostitutas, com as meretrizes, e agora volta com cara de santinho. É o que o filho mais velho estava pensando. Não considerou nem mais que ele era seu irmão. Falou com o pai: olha, este é teu filho. O coração dele estava tomado pela inveja. Aleluias. Quarto ponto. Apesar de tudo que ele tinha, ele vivia como um mendigo. Ele era rico, mas ao mesmo tempo ele era pobre. Ele disse, ele cobra o seu pai: pai, você matou um bezerro cevado para este teu filho, e para mim, que eu estou aqui há tanto tempo contigo, tu não me deste nem um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Ele cobra do pai aquilo que já era dele por direito. O pai diz para ele: filho, tu estás sempre comigo, todas as minhas coisas são tuas. Aleluia. Sexto ponto, ele nunca conseguiu enxergar, ele nunca conseguiu obedecer ao pai por amor, por prazer. Olha o que ele diz: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. O que ele estava dizendo? Eu estou sempre aqui, trabalhando, nunca transgredi um mandamento seu, e tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Ele não trabalhava por amor, ele não obedecia ao seu pai por amor, por prazer, por gratidão, não. Aleluia. O sétimo ponto, ele sofre de complexo de superioridade e de perfeição. Isso fica explícito quando ele afirma: eu te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento. Ele se acha superior. Ele se acha com complexo de superioridade, de perfeição. A inveja faz isso com a pessoa. Porque fulano de tal tem isso, e eu não consigo ter? Porque fulano de tal alcançou isso? Oitavo, ele não
ao não querer se envolver na festa do pai, na festa da família, ele acabou se revelando uma pessoa que possuía um tipo de mau humor. Já viu aquela pessoa que não quer se envolver, não quer estar em família? O pai diz para ele: filho, seu irmão voltou, vamos nos alegrar com ele. Eu? Vou nada. Isso aí não merece, não. A inveja faz isso com as pessoas. Aleluias. A inveja, ela corrói o coração. A pessoa fica com desgosto de contemplar o bem do próximo. A pessoa começa a deixar crescer no seu coração um desgosto em contemplar a felicidade do outro. A inveja faz isso. Esta pessoa se alegra quando? Quando ele vê o próximo destruído. Quando ele vê o próximo caído. Quando ele vê o próximo triste. Aí sim, o invejoso se alegra. Aleluias. O incômodo surge em decorrência não do próprio sentimento de falta, mas como uma infelicidade pela posse do outro. Esse é o invejoso. O invejoso, o incômodo dele não é quando ele olha para o outro e não vê, não sente a falta. Quando ele olha para o outro e vê que não tem algo a mais do que ele. O incômodo dele é quando ele olha para o outro e vê que o outro tem algo melhor do que ele. Quando ele olha para o seu celular, e é um celular simples, vê o outro com um de última geração, ele diz: eu queria um daquele. Mas não é um daquele, queria aquele. Mas não serve esse outro? Não, eu queria aquele. É desta maneira o invejoso. Aleluias. O desejo de possuir aquilo que é possuído pelo outro. O coração do invejoso é desta maneira. Aleluias. O amigo dele compra um carro, ele chega e: eu queria um carro, mas eu queria esse aqui. Um outro igual não serve, tinha que ser esse. Esse é o invejoso. Ao invés de se alegrar com a felicidade, com a prosperidade do outro, não. Ele cria uma inveja no seu coração. Aleluia. Nós precisamos tomar cuidado para não deixarmos a inveja adentrar em nossos corações. Esse sentimento, ele se manifesta de formas diferentes. A inveja, ela consome o invejoso da mesma maneira que a ferrugem consome o ferro. A inveja, ela consome o invejoso da mesma maneira que a ferrugem consome o ferro. A Bíblia nos mostra alguns exemplos de pessoas, alguns exemplos de casos, de conflitos, de perseguição, de mortes, por conta do quê? Da inveja. Mas começou agora? Não. Quando nós vamos para Gênesis, Caim, ele matou seu irmão Abel, lá em Gênesis capítulo 4, do verso 4 ao 8, por conta do quê? Inveja. Porque o seu irmão fez uma oferta melhor, e Deus se agradou da oferta dele, ele criou uma inveja no seu coração do seu próprio irmão.
A inveja foi a causa dos grandes problemas na família de Jacó. A inveja foi a causa da perseguição de Saul contra Davi. A inveja. Aleluia. A inveja foi a causa da morte de Core e mais de 14.700 homens. Inveja. Está registrado lá em Números, capítulo 16, a partir do verso 1. A inveja fez Sabalá se opor ao trabalho de Neemias. Inveja. A inveja de Amã foi a causa do seu enforcamento. Inveja. Aleluia. A inveja dos homens levou Daniel para a cova dos leões. Devemos tomar cuidado com a inveja ou não, irmãos? Devemos lutar de todas as formas para que a inveja não entre em nossos corações, sim ou não? Aleluia. Os principais sacerdotes, movidos pela inveja, entregaram Jesus para ser crucificado. Aleluia. A inveja tortura as afeições, incomoda a mente, inflama o sangue, corrompe o coração, devasta o espírito, e assim se torna, ao mesmo tempo, torturadora e carrasco do homem. A inveja. Aleluias. Glória a Deus. Uma ilustração, um vagalume e a cobra. A cobra estava indo atrás do vagalume para comer. O vagalume fugindo e a cobra indo. Daqui a pouco o vagalume para e disse: cobra, espera só um pouquinho. Eu sei que você quer me comer, mas deixa eu fazer apenas 3 perguntas para você. A cobra: tá bom, pode fazer. O vagalume pergunta para a cobra: eu te fiz alguma coisa? A cobra: não. O vagalume pergunta para a cobra: eu faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra: também não. Aí o vagalume pergunta: então por que você quer me comer? O que a cobra diz? A luz que você pisca está me atraindo. Aleluia. A inveja por conta, quando entra no coração, devemos tomar cuidado, meus irmãos. Aleluia. Devemos estar atentos. Devemos cada dia buscar ao Senhor para que Ele nos cubra com a sua graça, com as suas misericórdias, para que nós não venhamos a deixar a inveja entrar nos nossos corações. A inveja continua sendo a causa dos conflitos nos relacionamentos, das divisões nas igrejas. A inveja causa grandes perseguições dentro de empresas. A inveja, guerras entre os povos por conta da inveja. E muitas mortes acontecem mundo afora por conta desse sentimento chamado inveja. Aleluias. Glórias a Deus. O retrato de uma pessoa invejosa. Primeiro, a pessoa invejosa não suporta ouvir o outro falando sobre seus sonhos. A pessoa invejosa, ela não suporta estar ouvindo o outro dizendo: olha, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto assim que vai expandir. A pessoa invejosa não gosta, não suporta. Isso lhe provoca ira,
Foi o que aconteceu com os irmãos de José, né? José contava os sonhos, os irmãos começaram a criar uma ira, uma inveja. Aleluia. Diante do sucesso do outro, a pessoa se sente injustiçada por Deus. A pessoa invejosa. Quando o outro tem um sucesso, ela se sente injustiçada. Começa até a reclamar com Deus. Por que, Deus? Por que eu estou desse jeito? Por que o meu irmão consegue isso e isso e eu desta maneira? O invejoso, ele sente-se incomodado com a presença daquele que está celebrando uma grande conquista. A pessoa, quando ela é invejosa, ela se sente incomodado. A manifestação de alegria do outro lhe causa perturbação, lhe causa tristeza, lhe causa angústia. Você já chegou para alguém todo feliz? Olha, eu conquistei algo. E a pessoa, ao invés de se alegrar contigo, fala, né? Eu chego, pastor Samuel, eu conquistei algo. Esse projeto deu certo. Aí Samuel, Aí não dá, né, irmão? Esteja longe de pessoas invejosas. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. A pessoa, quando ela é invejosa, ela busca difamar, tirar a boa fama do outro, aquele que está melhor do que ele, aquele que chegou na frente, que fez melhor, que conquistou mais, ele busca difamar essa pessoa. Isso acontece muito em empresas, em firmas, né? A pessoa chegou, começou a trabalhar, começou a se destacar, aquele invejoso que está lá começa, né? Aleluia. Ele se sente incomodado, ele começa a difamar o outro porque está se destacando mais do que ele. Ele nem faz, e quando o outro está fazendo melhor do que ele poderia fazer, ele começa a difamar. Isso é sério. E acontece muito nos nossos dias, né, irmãos? Quem nunca passou por isso? Aleluia. As conquistas do outro provoca-lhe grandes tristeza, estraga o seu dia, faz até perder o sono, quando a pessoa é invejosa. Quando ele vê o outro conquistando algo, se foi pela manhã, acabou o dia daquele invejoso. E se for na parte da tarde, perdeu o sono. Aleluia. São capazes de levantar calúnia para impedir o crescimento do outro. Isso não acontece não, né, irmãos? Acontece muito. Para evitar o crescimento de outra pessoa. Fulano está crescendo mais do que eu, vou inventar uma calúnia aqui para ele cair, para ele não subir muito, para ele não alcançar muito. O invejoso faz isso. Pois é. O invejoso faz isso, né? Inventa conversa, inventa história, para tentar te destruir, para tentar acabar com o seu sonho. Aleluias. As horas já estão indo embora. Toda pessoa invejosa, ela é fofoqueira. Tem alguém fofoqueiro aqui? Não, né? Aleluia. Uma das causas
de rodas de conversas vãs é a inveja. Devemos tomar cuidado. Aleluias. Devemos cada dia estarmos com os nossos corações voltados para Cristo, enchendo o nosso coração de amor, para que a inveja não venha encontrar lugar. Devemos pedir a ajuda do Senhor, devemos pedir a orientação de Deus para que Ele esteja conosco, nos livrando dos invejosos e não permitindo que nós nos tornamos também invejosos. Aleluia. Amém, meus irmãos? O irmão mais velho do filho pródigo, ele não se alegrou com a vitória do seu irmão. O irmão mais velho do filho pródigo dá a entender que a felicidade dele era ver o seu irmão lá alimentando os porcos. Quando o filho volta, é regressado à família, é reconstituído como filho, a inveja invade o coração dele. Devemos tomar cuidado. Amém? Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, que cada dia mais possamos estar atentos à palavra de Deus, a obedecer à palavra de Deus, a tirar do nosso coração toda raiz de inveja. Vamos encher o nosso coração de paz, de graça, de amor, para não haver espaço para a inveja. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade. Quinta-feira estaremos aqui novamente para adorar ao nosso Deus. Os trabalhos prosseguem normalmente. Só lembrando os irmãos que ainda não fizeram o cadastro, os irmãos que são líderes de departamentos, temos que fazer esse cadastro para os nossos irmãos lá na sede estarem fazendo o planejamento, né, para saber mais ou menos quantas pessoas irão para o sítio lá em Mariporã no dia 26, né? Vamos também, dia 25, nós teremos a nossa cooperação lá na Vila Galvão, e no dia 27 estaremos recebendo aqui em nossa congregação um dos missionários que vai vir lá do Caribe. Amém? Creio que vai vir um tradutor juntamente com eles. Se não vier um tradutor, nós temos o Enoque para nos ajudar, né, Enoque? Eita glória! Vai ser bênção. Deus é maravilhoso. Exatamente. Vamos traduzir para espanhol e para inglês. Olha que bênção. Aleluia. Inglês não, inglês, ele já vai falar inglês. Vai traduzir para o português e para o espanhol. Olha. Pode trazer bastante bolivianos, viu, irmão Eleutério? Traga os bolivianos para cá nesse dia. Convide pessoas, irmãos, para estarem no domingo, dia 27, né? Para nós recebermos os irmãos, os pastores que vêm para estar nos ajudando aqui. Amém? Vamos agradecer o nosso Deus. Quantos necessitam de oração? Aleluia. Quero agradecer também a nossa irmã Helena, né? Aceitou a Jesus lá no nosso culto ao ar livre, veio no domingo à noite, hoje está aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, viu? Amém? Glória a Deus. Continue firme. Precisando de alguma coisa, pode contar conosco. Irmãs, abracem a Helena. Juventude, abracem a Helena. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor meu Deus, Pai eterno, Pai bondoso, aqui estamos, Senhor, agradecidos a Ti mais uma vez, Pai, em estarmos na Tua casa, na Tua presença, Jesus. Pai eterno, continua conosco, Senhor. Tira, Pai amado, todo resquício de inveja que possa haver em cada coração, Senhor. Pai amado, que possamos encher o nosso coração de amor, de graça, Pai, da Tua bondade, Senhor. Nos abençoa, Jesus, nos dá graça, abençoe a cada um nesta hora, Pai. Abençoe a Tua igreja, Senhor, de uma maneira toda especial. Pai bondoso, nos leva em paz aos nossos lares, nos livra, Senhor, de todo mal, nos dê, Senhor amado, uma noite feliz, uma noite de paz. Nos abençoe, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.